Bom dia a todos os participantes que se juntaram a nós e que assistiram a estes nossos percalços de eventos online. Dar-vos as boas-vindas hoje que estamos a organizar este evento em parceria com o IAB Portugal sobre a oportunidade do digital para as marcas. O IAB Portugal é o significado da sigla Interactive Advertising Bureau, que é a maior e a mais respeitada associação global de empresas de conteúdos e comunicação interativa digital. Portanto, a APDC achou que seria bastante interessante, fruto até de vários contactos que temos vindo a fazer ao longo do último ano, de podermos organizar este evento conjunto, uma vez que partilhamos muitos interesses, muitas empresas que são associadas de ambas as associações. A missão do IAB é dar mais força ao crescimento sustentável da indústria de comunicação interativa e digital, e este crescimento, para ser sustentável, tem que ser ético, transparente, leal, para um consumidor cada vez mais exigente e sustentado nas melhores práticas e padrões globais. E por isso é que, então, hoje temos connosco, conforme podem ver aí na exibição na tela, o Frederico Costa, que é Head of Agencies and Branding da Google Portugal, o Fernando Parreira, que é CEO da Sapo Altis Portugal, e o João Nunes, que é Chief Transformation Officer de IP, eu não sei se estou a dizer bem as marcas, mas depois o João vai corrigir, IPG Media Brands Portugal. E sem mais delongas, eu passava a palavra ao Fernando. Isto vai seguir aqui uma breve introdução dos temas. O Fernando, nós alocámos aqui um conjunto de temas para cada um dos oradores. O Fernando vai começar então pela sua intervenção e eu pedia aos participantes que pudessem utilizar uma área aqui no WebEx que é de questões e perguntas e respostas para colocar as perguntas à medida que o evento vai decorrendo e acabando estas intervenções iniciais. Começaremos então o debate a responder a estas questões que nos forem sendo colocadas. Está bem? Muito obrigada. Ora, bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir. Estamos. Ok, muito bem. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite da APDC, a direção do IAB Portugal, que tem uma representação bastante alargada dos vários stakeholders do mercado, considera esta uma excelente oportunidade para poder partilhar um pouco daquilo que tem sido o trabalho que temos vindo a desenvolver. Cabe-me a mim começar esta nossa participação falando aqui do tema da Ad Quality, mas antes de endereçar essa questão, gostaria de voltar um bocadinho atrás no tempo para falar um pouco daquilo que é a gênese do IAB. Provavelmente a maior parte das pessoas que estão a assistir e com certeza todas as que trabalham nesta indústria começaram a ter contacto com o IAB quando esta associação começou por definir aquilo que eram os standards em termos dos vários formatos do digital, isto no final da década de 90, e esse foi um trabalho que serviu de base para o crescimento da associação, que hoje em dia procura endereçar as mais diversas questões que se relacionam com a publicidade digital. Como é conhecido, esta indústria já é um dos principais veículos publicitários worldwide e fruto daquilo que foi a fragmentação dos vários sites e plataformas onde era possível fazer publicidade e aquilo que eram as várias métricas que foram surgindo, etc., o mercado sentiu necessidade de procurar regular aquilo que são estándares de qualidade. Isto porquê? Porque se olharmos para aquilo que são os meios offline, vemos que é relativamente fácil perceber se um determinado anúncio está a ser visto na televisão, ouvido na rádio, ser exposto em termos de outdoor,
Existem painéis para isso, existe com certeza a possibilidade de fazer uma checagem, mas com a fragmentação do digital, como eu disse, os vários stakeholders do mercado procuraram convencionar aquilo que deveriam ser os estándares em termos daquilo que era a qualidade, e isso pode medir-se em três grandes dimensões. Aquilo que é designado a viewability, o brand safety e o ad fraud. Portanto, na parte da viewability, o que se pretende é medir se um determinado formato está em posição de ser visto pelas pessoas que estão a aceder aos vários sites. No caso do brand safety, é para perceber o contexto onde a publicidade está a ser apresentada, o posicionamento da mesma, e garantir que a publicidade no digital não está a ser apresentada em conteúdos menos próprios para aquilo que são os posicionamentos das marcas. E, por fim, a questão do ad fraud, porque sendo esta uma indústria tecnológica, existe, por vezes, práticas menos corretas, neste caso fraudulentas, como o próprio nome do indicador refere, de bots que procuram gerar aquilo que se chamam impressões não humanas, portanto não vistas por pessoas reais, e que estavam também a provocar bastante prejuízo à indústria. Nesse sentido, os vários stakeholders no mercado, portanto, neste caso, publishers, plataformas tecnológicas e advertisers, convencionaram aquilo que é o chamado standards de ad quality, e na altura foi definido que esta convenção seria gerida pelo próprio IAB Global em conjunto com o MRC, o Media Rating Council. Eu vou partilhar aqui, penso que deverei conseguir, deixem-me ver. Eu gostaria de partilhar aqui um documento que está disponível no site do IAB Portugal. Eu gostaria que me confirmassem só que estão a visualizar. Vamos a ver, Fernando. Os padrões, 3.1 padrões, não é? Exatamente. Bom, no site do IAB Portugal, que é IAB Portugal, o endereço é iabportugal.net, é possível ter acesso a este documento, que é o guia de boas práticas em termos de viewability, e aqui é possível perceber aquilo que são os vários padrões em termos daquilo que são os formatos. Portanto, para medir viewability, aquilo que foi convencionado ao nível do IAB e do MRC é que, ao nível daquilo que é o display standard, é requerido que, para ser considerada uma impressão viewable, estejam visíveis 50%, no mínimo 50% dos pixels da criatividade, e a criatividade esteja exposta durante 1 segundo consecutivo. No caso do vídeo, neste caso, os pixels são 50% e o tempo requerido são 2 segundos. E, por fim, no caso do display grandes formatos, os pixels requeridos são 30% e o tempo requerido é 1 segundo. Portanto, estes foram, digamos, as convenções que foram definidas em termos do IAB Global para os temas da viewability, sendo que, ao nível do brand safety, aquilo que se pretende é que, naturalmente,
o contexto seja de facto o mais adequado e no caso do ad fraud que seja reduzido a zero. Portanto, brand safety, o que se pretende é 100%, no caso do ad fraud que seja zero. Eu agora gostava de partilhar aqui com a audiência um pequeno documento que preparámos, que neste caso tem aqui os benchmarks de Portugal para os temas de ad quality. Gostaria só que me confirmassem que estão a visualizar o documento. Ok? Vai estar tudo a correr bem em termos técnicos. Bom, aqui é possível ver, por exemplo, em termos de display desktop, aquilo que são os níveis médios de viewability que se está a atingir em Portugal. Estes são dados da Moat Analytics, que é uma das empresas que certifica estas variáveis, estes indicadores de ad quality worldwide. Portanto, apesar de serem entidades privadas, a Moat, a Integral Ad Science e outras empresas, são tidas como idóneas e transparentes, bem como são também certificadas pelo próprio IAB. Dito isto, estas plataformas são utilizadas pelos anunciantes, pelas agências de meios e pelos próprios publishers e plataformas para medir aquilo que está a acontecer em termos das campanhas no que toca à ad quality. Em Portugal, o que é que nós estamos a observar? Que em desktop, no display, estamos com um in-view rate na ordem dos 60%, claramente em linha com aquilo que se observa worldwide, e em termos daquilo que é o invalid traffic, que contabiliza não só a parte da fraude, mas também aquilo que são outras questões que levam a que a publicidade não seja vista por pessoas. Estamos nos 5,9%, enquanto que worldwide estamos entre os 9% e os 10%. Portanto, claramente, Portugal, no que toca ao IVT rate, está melhor do que o resto do mundo. Ao nível da viewability, estamos completamente alinhados. Em termos daquilo que é o display, em termos do mobile, o in-view rate baixa um bocadinho, como seria de esperar, porque estamos a falar de ecrãs com uma menor dimensão e tipicamente com um scroll mais rápido, mas em termos daquilo que é um invalid rate, estamos claramente numa posição mais favorável do que acontece em desktop. Por fim, a parte do vídeo. Em termos do nosso mercado, estamos a falar de um in-view rate na ordem dos 70%. Há plataformas que chegam a fazer mais de 90%, mas neste caso em termos médios Portugal está nos 70%, e em termos de IVT rate está pouco acima de 1%. Em termos de mobile, o que se verifica é que estamos também em linha com o que acontece em desktop, na ordem dos 72,5%, e em termos de invalid rate, menos de 1%. Ou seja, claramente em termos de ad quality, Portugal está muito bem posicionado, e isso resulta com certeza daquilo que é o bom trabalho que todos os agentes do mercado têm vindo a desenvolver a este nível, e apraz-nos dizer que aquilo que são os guidelines do IAB têm vindo a ser seguidos pelos agentes do mercado em Portugal. Ora, neste caso, relativamente aos temas de ad quality, era o que eu gostaria de apresentar neste momento. Passava aqui a palavra ao meu colega de direção, o Frederico Costa. Frederico? Estou. Não sei se me estão a ouvir. Estamos sim. Me ouvem todos. Muito bem. Obrigado, Fernando. Acho que nós, se calhar também, fazendo aqui um preâmbulo
e voltando um bocadinho atrás, o IAB de facto em Portugal é muito representativo daquilo que são, do que é o mercado. É composto por 3 stakeholders que são absolutamente críticos na operação da indústria do marketing digital, porque na nossa opinião é uma indústria cada vez mais forte, que são os publishers ou os broadcasters, aqueles que têm muito do tráfego de internet e que constroem as notícias e a interação com os clientes, as agências, que são veículos importantes que estão entre os anunciantes e os publishers e que ajudam muito à dinamização do mercado publicitário em Portugal, e algumas plataformas tecnológicas, o SAP, o Google e outros, que também fazem parte deste ecossistema. A questão do ad quality, e porque é que nós começamos por este tema, a questão do ad quality é crítica, porque a publicidade online tem sido muito acusada de ser um bocadinho um mercado sem lei, e aqueles números que o Fernando acabou de mostrar são muito importantes para as marcas, porque mostram que claramente, nós estamos num mundo em que estamos em par com aquilo que melhor acontece nos mercados mais evoluídos, e portanto já não somos nem um país, nem uma indústria que está com estándares diferentes daquilo que acontece noutros países, e isto deverá servir como confiança para as marcas quando pensam em fazer a sua transição para aquilo que é a publicidade online ou aquilo que é o marketing digital. E este é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós tínhamos hoje na agenda era falar um bocadinho das oportunidades então para as marcas. É evidente que o João Nunes vai falar depois de uma área um bocadinho mais criativa de assets, mas voltando um bocadinho atrás, eu conheço o Fernando Parreira provavelmente há 20 anos, mais ou menos desde o ano 2000, eu acho que foi mesmo no ano 2000. A maior parte dos membros da direção do IAB são pessoas que atuam no mercado da publicidade digital há cerca de 20 anos, e que nós temos todos feito um trabalho de ajudar a trazer confiança e a ajudar os nossos clientes e os anunciantes a fazer essa transição para o digital. E eu acho que nós temos feito isso com algum sucesso, embora e achemos que inadvertidamente, os últimos 2 meses foram absolutamente paradigmáticos do que nós temos estado a fazer nos últimos 20 anos. E eu acho que se há um momento em que nós temos que falar na oportunidade para as marcas, este é o momento. Porquê? Porque todos nós, e sobretudo a maior parte das pessoas, estando num ambiente da APDC, que é a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, Sandra, espero ter dito isto bem, nunca houve um momento para expor, nunca houve um momento nos últimos 20 anos em que as comunicações, a tecnologia, o acesso ao digital tenha sido tão posto em causa e tenha sido tão on the spot como os últimos 2 meses. E deixem-me ser muito francos, eu olho para isto, para a oportunidade para as marcas em três vetores distintos. O primeiro, o setor empresarial, não é? O que é que isto representa para o setor empresarial? E claramente nós vimos nos últimos 2 meses uma área, uma situação absolutamente disruptiva, isto é, nós tivemos uma parte significativa do nosso mercado que em dias passou para teletrabalho. Isto só foi possível, primeiro porque mostrou a resiliência das empresas, capacidade das empresas em colocar as suas equipas em teletrabalho, mas também mostrou que todo o investimento em infraestrutura tecnológica que foi feito em Portugal, e aqui as telcos têm um papel absolutamente claro e importante, todo o capex foi colocado em cabelar o país, em pôr fibra no país, nós temos de facto uma rede e uma infraestrutura que permite pôr call centers inteiros. Eu estava a falar com o João Nunes ontem à noite, há empresas que colocaram call centers inteiros a trabalhar a partir de casa. E isto mostra a capacidade e a resiliência das empresas nisto. Mas há um outro lado. Isto também mostrou, e nunca foi tão claro para nós, mostrou a vulnerabilidade em que as empresas que têm sido mais lentas a adotar a transformação digital enquanto veículo claro de sustentabilidade para o futuro, estão a passar. E isso foi absolutamente claro na relação com o anunciante, e nós vamos falar mais disto um pouco mais à frente. E, portanto, ao nível das empresas, claramente um lado do mercado absolutamente resiliente, as empresas conseguiram
uma salva de palmas para todas elas, algumas estão aqui representadas na audiência, conseguiram pôr as suas equipas a trabalhar a partir de casa, com todos os efeitos que isto vai ter para o futuro. Eu acabei de ver um post do CEO do Google a dizer que afinal o Google não vai ser uma empresa que vai de repente adotar o teletrabalho a 100%, nem pensar, mas alguns ensinamentos nós vamos tirar disto e o que isto vai representar para o universo do trabalho vai ser importante. Mas ao mesmo tempo veio mais uma vez mostrar que há um tecido, uma parte do tecido empresarial, e no qual o marketing digital diz respeito, que continuou durante muito tempo a acreditar que isto ia ser lento e que de repente percebeu e chegou à conclusão que de facto nós temos um mercado muito mais digital do que aquilo que nos parecia. O segundo veículo é o consumidor. E aqui sim há de facto um choque brutal com um consumidor que mostrou que de facto é digital, é resiliente também, habitua-se às circunstâncias que lhe são colocadas. Nós tivemos todos que ficar em casa e, ao contrário do que era a nossa expectativa, nós tivemos ali uns dias de adaptação, uns mais difíceis do que outros, porque cada um tem o seu setup. Umas pessoas têm umas casas maiores, outras têm umas casas menores, umas pessoas têm filhos mais pequenos, outras têm filhos maiores, outras nem sequer têm filhos. Mas de um momento para o outro percebemos que à distância de um clique nós podemos fazer tudo ou quase tudo, fechados em casa. E esta é uma realidade que é super importante para as marcas. Nós consumimos e-commerce físico e algumas das categorias que cresceram de facto de forma quase que abrupta foram produtos, complementos para escritórios. Isto é, as pessoas montaram pequenos escritórios em sua casa e era necessário comprar esses produtos e compraram e as empresas entregaram esses produtos. Produtos de saúde e de fitness que tenham a ver com como é que eu transformo a minha casa também no meu ginásio. Com tudo o que isto vai representar para o futuro também. Como é que vai ser a minha realidade quando eu montei um pequeno ginásio em minha casa, quando eu aprendi a fazer ginástica sozinho e interagindo com a internet e com os conteúdos de internet, como é que eu agora volto para o ginásio? Qual é o custo-benefício disso? E, portanto, há indústrias que têm, de facto, aqui uma disrupção. Produtos domésticos, produtos de beleza e cosmética. Quer dizer, a primeira pergunta que a minha mulher me fez ao fim de uma semana de estarmos em casa é como é que eu vou pintar o cabelo? E de repente tivemos que tentar fazer e adaptar-nos. E há uma coisa que é crítica, e é crítica para as marcas. Os consumidores fizeram. Os consumidores abraçaram o e-commerce. E o e-commerce não tem que ser necessariamente físico. Começam a aparecer algumas notícias sobre o crescimento, por exemplo, da abertura de contas de bancos online. Quer dizer, e como é que os bancos têm que se transformar para deixar de ter a exigência da ida ao branch, da ida à loja física do banco para abrir contas, e de repente os bancos começaram a perguntar-nos, a qualquer um de nós que está aqui, o que é que está a passar? De repente estamos aqui a ter pessoas a quererem abrir contas online, a querer abrir as nossas áreas de banca virtual, sobretudo ao nível do investimento. Houve também um incremento de procura e de interesse por investimento online, o que é muito interessante na área financeira. E, portanto, a grande oportunidade para as marcas está numa coisa que é importante. Os consumidores mostraram que são profundamente digitais. E em termos demográficos isto teve um impacto tremendo. Porquê? Porque, de facto, até as faixas etárias mais velhas, aquelas que nós chamamos acima dos 45, acima dos 50 anos, tiveram que adotar e tiveram que pôr em cima da mesa a necessidade de se transformarem como consumidores digitais. E, portanto, claramente o que nós estamos aqui a mostrar é que os eyeballs, aquilo que interessa aos anunciantes e às marcas, é onde é que estão os olhos das pessoas, o que é que as pessoas estão a consumir. Hoje há uma disrupção e houve um leap digital gigantesco. E depois há um terceiro veículo, e este é um veículo que é muito querido ao IAB, que é de facto o marketing digital e a publicidade digital ao serviço de criação de valor dentro das empresas. E aqui o watch out para as marcas é absolutamente significativo, que é as empresas adaptaram-se. Nós temos um mercado absolutamente tecnológico e digital. As pessoas não deixaram de trabalhar e de ser produtivas, sobretudo ao nível dos serviços, por passarem a trabalhar em casa e por passarem a trabalhar fundamentalmente através da internet. Os consumidores acompanharam, utilizaram tudo isso e abraçaram de forma clara, por necessidade, obviamente, mas abraçaram as suas necessidades de consumo digital
e transformaram-se, as pessoas consumiram notícias de forma absurda. Os primeiros dados que saem da Marktest do crescimento da utilização de notícias pelos nossos publishers, pelos nossos órgãos de comunicação social, são absolutamente extraordinários de crescimento. Não só o crescimento de consumo por aquilo que nós chamamos o time spending, mas sobretudo novos utilizadores. Isto é absolutamente impressionante ver, e há um dado que foi apresentado, que estava ontem a falar com o João Nunes, sobre que a McKinsey falou, foi o número de novos utilizadores que passaram de repente a consumir frequentemente notícias dos nossos órgãos de comunicação social, que fizeram um trabalho absolutamente extraordinário, por exemplo, ao nível da cobertura de temas do Covid. Nós sabemos que hoje os órgãos de comunicação social estão todos, e isto não é uma tendência nacional, é uma tendência global, a começar a passar para o subscription based, portanto, a ter o acesso aos seus conteúdos também com acesso por subscrição, mas fizeram um trabalho incrível. A maior parte, se não todos, tiraram a obrigatoriedade da subscrição para tudo que eram conteúdos relacionados com cobertura de temas do Covid. E isso mostrou uma resiliência, mais uma vez, desses órgãos de comunicação social. O mercado de publicidade, obviamente, foi muito afetado. Todos nós que estamos aqui a esta mesa, o Fernando, eu e o João e todos os outros membros da direção do IAB, obviamente que ao nível das receitas houve aqui um impacto negativo imediato. As marcas contraíram, as marcas ficaram umas no wait and see, vamos ver como é que isto dá, e houve outras que inclusive viram os seus negócios afetados e decidiram fazer isso, mas ao mesmo tempo há uma resiliência muito grande dos órgãos de comunicação social, das plataformas, e as pessoas adotaram isso como uma oportunidade. Quer dizer, nós começamos a ver que o consumo de notícias aumentou brutalmente, o consumo de entretenimento aumentou brutalmente. O nível de subscrições de produtos de streaming, os famosos Netflix, aumentou brutalmente em Portugal. As comunicações foram mais vendidas. Porquê? Porque eu de repente estou em casa com a minha família e tenho que perceber se tenho a internet correta para a minha família, para a telescola, se tenho os serviços que necessito, se tenho a subscrição, os serviços premium subscritos. E isto são tudo oportunidades para as marcas, e o watch out, e antes de passar a bola ao João Nunes e depois ficarmos disponíveis para algumas perguntas e para alguma interação também contigo, Sandra, a oportunidade neste momento é gigantesca. É evidente que as marcas têm que step in e têm que perceber que, inclusive ao nível daquilo que é o seu share of investment, há aqui uma oportunidade de reajuste e uma necessidade de grande reajuste. As pessoas passaram para o digital, não vão voltar atrás totalmente. É evidente que, de repente, eu não acredito, no outro dia vi um debate em que um economista dizia: nós não vamos voltar todos aos centros comerciais. Eu acho que vamos. Basta haver alguma confiança e nós vamos voltar aos centros comerciais, mas há uma parte deste consumo, há uma parte desta digitalização que foi feita quase à força, sobretudo nas demografias que eram um bocadinho mais avessas ao digital, que veio para ficar. As experiências de e-commerce, numa fase inicial complexas, hoje são absolutamente, a qualidade da experiência é brutal. Os assets são brutais. Há histórias, eu conto uma história que é uma história, ou duas, que são absolutamente geniais. Nós temos em Portugal um player que vende cartões de visita, que é 360 imprimir, e que de repente não teve um negócio. O seu negócio deixou de operar. As pessoas, as empresas deixaram de comprar cartões de visitas, até porque os cartões de visita são muito uma coisa física. Eu, quando vou a uma reunião física, entrego o cartão de visita. Eles, num mês, fizeram um acordo com uma marca de groceries, que é o Recheio, e montaram um supermercado online, que é o 360 Hiper. Quer dizer, e a maior parte da audiência, se não conheça, que vá visitar este supermercado, é um supermercado que está a vender produtos para casa, alimentação. É um supermercado online, com toda a infraestrutura digital que eles tinham e a sua qualidade digital. E nós hoje temos a 360i para perguntar: mas mesmo pós-Covid, será que eu não vou continuar? Quase que de certeza que vou. O que eu quero é prestar um bom serviço às pessoas, um bom serviço. E, portanto, e já está essa própria 360 Hiper a adaptar-se a um meio e a um mercado que também não é só digital, que era o caso da 360 Imprimir, e inclusive é perceber temas de logística, temas de publicidade também offline, como é que eu vou comunicar também em televisão e em outdoor, porque são meios onde eu preciso também de estar, e, portanto, é muito importante. Num segundo veículo e um segundo exemplo para terminar, o exemplo da Disney, que é um negócio
tremendamente afetado globalmente pelo confinamento. A Disney vive sobretudo do seu negócio de circulação em parques temáticos, na Europa e nos Estados Unidos e noutras regiões. E de repente ficaram sem negócio. 100% dos parques temáticos da Disney ficaram sem negócio. Mas ao contrário, a Disney lançou há pouco tempo o Disney Plus, que é um concorrente do Netflix, e que tinha no seu plano de negócios chegar a 50 milhões de subscritores em 2022, chegaram a 50 milhões de subscritores em abril de 2020, e portanto 2 anos antes do seu plano de negócio. E portanto, estamos a falar de dimensões muito importantes de criação de audiências, construção de audiências, inventário, consumo de notícias, consumo de entretenimento, e-commerce, e portanto acho que estão criadas as condições para as marcas também olharem para o seu papel e dizerem, ok, se as pessoas fizeram esta transição, se as empresas deram condições às pessoas para fazer essa transição, eu também tenho que fazer o meu ajuste de comunicação, o meu ajuste de budget e aproveitar que também estamos numa indústria madura, com regras, e como o Fernando disse muito bem, regras claras, com métricas de viewability e métricas de ad quality, de qualidade dos seus anúncios e de qualidade dos seus players, sobretudo ao nível do melhor que é feito no mundo. O que é que nós, enquanto marcas, estamos à espera para fazer esta transição? E, portanto, o grande watch out este é o momento de reverem os vossos formatos, é o momento de rever os vossos dados, tentar perceber como é que podem acompanhar claramente as pessoas e começar a apostar e a transitar também os budgets para o digital, a acompanhar esta transição toda que foi feita. Eu gostava de passar agora a palavra ao João. Antes de passar aqui ao João, só queria trazer, como tu referiste aqui, algumas taxas de crescimento. Eu tenho aqui acesso a um estudo que foi divulgado recentemente, o mês passado, da UI, sobre Future Consumer Index, que tem aqui partilhado connosco no contexto da PDC, e tinha aqui alguns dados que eles conseguiram medir. Por exemplo, as vendas de produtos de higiene pessoal e do lar aumentaram 95%. 91% aumentaram as vendas de produtos alimentares, 64% das vendas em takeaway, 60% a mais entretenimento, cultura e subscrições, como também dizias, 41% o comércio alimentar e retalho online e 41% também o food delivery e takeaway através das plataformas online. E, em contraste, viu-se uma diminuição na ordem dos 50% nos perfumes, nos produtos de maquilhagem e 33% nas vendas de produtos de papel. Estou para trazer aqui alguns números que nos podem também fazer refletir sobre as necessidades que as marcas podem ter que fazer para se manterem relevantes neste novo contexto, porque, como tu dizias, na verdade, a economia vai ter novos hábitos, vai ter novas regras, vai haver, de certeza, uma redução do contacto social próximo nos próximos tempos, e as marcas têm que saber aproveitar este momento para avaliarem como é que se podem reinventar. Mas eu não quero roubar tempo, João. Não. Sandra, é um ponto super relevante. Eu ia deixar para a minha segunda intervenção, mas adiante já, João, se me deres mais um minuto, que é, hoje nós temos uma coisa, depois temos os negócios híbridos, os negócios que têm lojas físicas e têm a loja online. Os negócios hoje têm aquilo que nós sabemos, e algumas das marcas portuguesas que operam nestes negócios e que beneficiaram muito deste incremento de e-commerce e são conhecidas, estão hoje a deparar-se com isto, que é como é que eu vou reestruturar inclusive o meu momento omnichannel, que é, eu tenho 200 lojas físicas e tenho uma loja online. Se eu de repente passasse a ter 50% de todas as minhas vendas online, qual era o impacto que isto ia ter em EBITDA? E quando nós temos os CFOs a olharem para a EBITDA, e com aquilo que tu disseste agora, Sandra, que é crítico, que é, a abertura vai ser muito difícil. Porquê? Porque todas as regras de distanciamento social, de higiene, não posso ter mais do que X pessoas em loja, vão trazer um incremento de custos e, na minha opinião, vão trazer alguma inércia à visita à loja física. Todas as questões de como é que eu posso mexer, quando eu vou comprar roupa, como é que eu mexo em roupa ou não mexo em roupa. E, portanto, as marcas hoje, estas empresas, estão a olhar e a dizer, ok, se eu de repente deixar de ter 300 lojas e passar a ter 100, as pessoas vão deixar de ter opinião ou possibilidade de comprar o meu produto? O facto é que não vão deixar. Porquê? Porque além das outras lojas que ficam, vão passar a ter a loja online e tiveram uma experiência agora durante 2 meses e essa loja online vai se manter.
E este negócio online em escala traz oportunidades extraordinárias às empresas, até ao nível de relações de CAPEX e de OPEX, como é que eu opero o meu negócio. E mais uma vez mostram que há uma parte do consumo e da atuação do consumidor que não vai andar para trás. E por isso, as marcas que querem anunciar e encontrar estes clientes e estas pessoas nesta jornada de consumo online têm que também fazer essa transição. Perceber que todos os meios são importantes na comunicação, mas neste momento há necessidade de haver um reajuste para o digital, porque as pessoas fizeram esse reajuste elas próprias. João, desculpa lá. Eu estava tão interessante a conversa que eu deixei-me estar. Bom, eu não vou alongar muito em introduções, nem referir novamente o tema do IAB. Queria só agradecer ao convite da APDC e, em particular, da Sandra Almeida, para todos nós estarmos aqui presentes hoje. É óbvio que o IAB e a APDC partilham muitos valores e interesses, e, portanto, esta colaboração e este tipo de colaboração quer que seja contínua no tempo e que não apenas one time shot. Eu gostava de iniciar a minha breve intervenção. Eu prometo que vou ser muito breve na minha parte para que possamos passar a questões que eu acho que são mais profícuas. Eu gostava de pegar um exemplo que o Frederico acabou por deixar, para falar de um tema que é o propósito. E o exemplo é essa empresa chamada 360 Imprimir, que nasceu com, efetivamente, com um modelo, uma linha de negócio, um modelo de negócio que são printed materials, não é? Cartões de visita, folhetos, tudo que resulta de impressão gráfica, mas tem um propósito, claro, de ligar negócios tradicionais a consumidores online. Este é o propósito, é a missão do que está por trás daquela empresa. E, efetivamente, no momento de crise sem precedentes que nós atravessamos, um exercício muito, muito bem feito que aquela equipa de liderança fez foi como é que nós, à luz, como o Frederico bem referiu, à luz de uma queda do nosso negócio core, normal, podemos continuar a prosseguir o nosso propósito e servir as pessoas neste tempo de crise. E, efetivamente, a criação de um supermercado online veio na linha direta da produção desse propósito, de ligar negócios tradicionais a consumidores online e continuar a oferecer um serviço com qualidade e que cumpra o objetivo de uma forma mais eficaz. E, de facto, quando nós olhamos agora para esta crise em particular, tem tanto de sanitária como de económica, social, até mesmo humana em alguns aspectos, o que nós vemos é que isto tem vindo a colocar um conjunto de desafios às marcas sem precedentes. Neste momento, qualquer marca enfrenta um conjunto de escolhas extremamente difíceis e muitas vezes imprevistas acerca do futuro dos seus negócios. E, de facto, esta ausência de precedentes, o que acaba por provocar é que não há guias, não há linhas produtoras para que nós possamos tomar as nossas decisões. Nunca, na história recente, nós tivemos uma situação semelhante. E, portanto, uma coisa que acontece também neste momento é que estas empresas, com bilhões de pessoas a serem forçadas a ficar em casa, a ficarem ligadas à internet, a ficarem ligadas aos meios de comunicação, às redes sociais e a ficarem ligadas entre si. Tivemos aqui uma combinação de dois fatores interessantes, que é uma população já muito crítica em relação às suas decisões de consumo e tudo mais, mas com o advento desta crise tivemos um aumento desse criticismo em relação às marcas como nunca antes tínhamos observado. Qualquer marca hoje que seja apanhada a colocar o lucro à frente das pessoas, sejam eles os seus consumidores ou sejam os seus colaboradores,
poderá vir a sofrer repercussões nessa fase que poderão durar durante décadas. É interessante que em março, há apenas umas semanas atrás, em declarações, eu não sei se vocês estão a ver a minha apresentação. Não. Agora sim. Sim? Pronto. Sim. Em março, em declarações à CNBC, efetivamente, o Mark Cuban referiu exatamente isto. As decisões que as marcas tomarem agora vão definir a sua marca durante décadas. E tem a ver com de que forma é que vão servir os seus consumidores, de que forma é que vão proteger ou não proteger os seus trabalhadores. A decisão de enviar os trabalhadores para o escritório, para o local de trabalho demasiado cedo, eles vão ficar sempre conotados como eles foram aquela empresa. O facto de despedirem trabalhadores quando têm um mission statement todo à volta do desenvolvimento pessoal do mundo e depois despedem colaboradores numa situação destas, as pessoas estão atentas, as pessoas estão espertas, os consumidores estão atentos e isto irá definitivamente virar o tiro contra... Agora escapou uma expressão. Mas a verdade é que esta crise é o maior teste global à era daquilo que tem vindo a ser chamado como Purpose Driven Brand. E, na verdade, este teste já começou há algum tempo, já em 2018. A grande maioria das grandes organizações tinham reposicionado as suas prioridades para uma nova realidade. 2/3 dos consumidores na altura afirmaram que já faziam decisões de compra baseados em critérios como transparência, sustentabilidade e o impacto que essa companhia tinha na sociedade. E mesmo antes da pandemia, muitas empresas viram o que acontece quando o seu propósito é frágil. Vou dar um exemplo. A WeWork, uma startup global de coworking, tinha como missão qualquer coisa como create a world where people work to make a life, not just a living. Portanto, tratava-se de dar empowerment às pessoas para trabalharem naquilo que gostavam e terem uma vida melhor, não apenas um modo de vida. A verdade é que o WeWork hoje enfrenta sérias dificuldades, caiu de uma avaliação de 47 bis para cerca de 75% menos, tudo devido a um conjunto de decisões financeiras erradas, mas efetivamente uma queda muito acelerada pela publicidade em torno, em particular, de um concerto dado dentro dos seus escritórios por um membro dos Run DMC, apenas minutos depois de terem despedido um conjunto, despedido vários empregados, alegando que decisões financeiras difíceis tinham de ser tomadas. E, portanto, quando esta situação veio a público, efetivamente, o público não foi gentil com a empresa. E a empresa enfrentou, efetivamente, sérias dificuldades. Pronto, mais uma vez, aquilo que esta crise mostra é que não há espaço para declarações de propósito vãs e que não sejam refletidas efetivamente na forma de atuar da empresa. Há um estudo feito por uma consultora, pela Edelman, que é um estudo que olha para a confiança das marcas no período pós-Covid. E, de facto, é muito claro que 71% dos consumidores globalmente afirmam que vão valorizar mais as empresas que estão dispostas até a sofrer perdas financeiras para colocar o bem-estar das pessoas, seja dos seus colaboradores, seja dos consumidores, à frente. Okay? Pessoas que, marcas que sejam vistas ou que sejam apanhadas em situações que sejam claramente profit-driven, que sejam o aproveitamento financeiro desta crise,
em detrimento do bem-estar das pessoas, vão sofrer provavelmente as tais repercussões durante décadas, como referia o Mark Cuban. E enquanto a maior parte dos CEOs, neste momento, já têm um elevator pitch acerca do impacto global que as suas organizações estão a criar, a verdade é que os seus negócios não foram, na sua gênese, não foram criados para mudar o mundo. Foram negócios criados para criar dinheiro. E só muito recentemente é que os seus líderes foram forçados a almejar um propósito maior, a definir a sua missão e valores, a financiar iniciativas de corporate social responsibility e comprometer-se com objetivos de longo prazo, às vezes até muito ambiciosos, até demasiado ambiciosos. Não sei se recordam do exemplo da BP. A BP teve o seu CEO a vir a público dizer que tencionava atingir a neutralidade carbónica em 2050. Este objetivo tão ambicioso é, sem dúvida, importante e, sem dúvida, que confere até uma cultura e uma cultura interna positiva. A verdade é que não serve nada se não houver flexibilidade para a alteração da sua estratégia e, muitas vezes, até dos seus modelos de negócio. E se isto não for refletido na forma como, efetivamente, a empresa opera hoje, para o consumidor, declarações como esta vão apenas ser business as usual. E o lado negativo de declarações como esta, sem uma repercussão direta na forma de atuar da empresa, é que acontece os créditos, a descredibilização e a perda de confiança na marca. Para que as marcas consigam ativar o seu propósito, há um trabalho da Accenture Strategy que, inclusive, deixa 3 dicas para como é que devem atuar. E, em primeiro lugar, é interessante que o Be Human é o tópico número 1. E o Be Human, o que é isto? O Be Human pode refletir-se em diversas componentes da forma de atuação da empresa, nomeadamente até da comunicação, na forma como comunica, mas é muito mais do que isso. É certo que os consumidores hoje são um ator fundamental no ecossistema da marca. Só que a interação com os consumidores, enquanto atores desse ecossistema, já vem de alguns anos atrás. Basta-nos recordarmos, por exemplo, no co-desenvolvimento de produtos. A Lego faz muitas vezes workshops com os seus melhores consumidores, melhores clientes para retirar ideias. Há uma série a própria DHL, por exemplo, costuma fazer workshops de brainstorming com clientes para tentar encontrar novas formas de inovar no supply chain. Portanto, há um conjunto de iniciativas que as marcas já vêm a fazer no sentido de envolver os consumidores. Mas este Be Human vai até mais longe, envolver consumidores, envolver parceiros, envolver o espectro mais largo de stakeholders da empresa para, de facto, endereçar as perguntas difíceis. O que é que nós devíamos estar a fazer? Que valores é que devíamos estar a defender? O que é que devíamos estar a fazer em prol das comunidades ou da sociedade no geral? Portanto, envolver todos estes stakeholders na resposta a essas questões é claramente um passo importante e um passo inicial. Depois, aqui uma questão de ser bastante claro e autêntico. E nós vamos ver que este ponto da autenticidade vai, sobretudo, endereçar na forma como as marcas depois pensam as estratégias criativas das suas campanhas de comunicação. E aqui é onde muitas vezes se reflete essa autenticidade. Todos nós sabemos, e diz-se muitas vezes, defender tudo ou ser a favor de tudo, às vezes significa não defender nada em concreto. E, portanto, os consumidores estão atentos a essas questões e vão apreciar, sim,
que haja uma defesa de valores, que sejam valores partilhados, mas vão conseguir muito bem identificar em que momentos é que isto já está a roçar a publicidade e não apenas um propósito claro e que é vivido dentro da empresa. E o último ponto é, de facto, o Be Creative. Sejam criativos. E sejam criativos na envolvência dos consumidores, como eu estava há pouco, mas também na forma como comunicam e na forma como criam relações emocionais com os seus consumidores. E esse ponto leva-nos então à segunda parte, que é como é que as marcas hoje, e em particular neste período, devem comunicar de forma a alinhar as suas estratégias de comunicação, as suas estratégias de campanhas com o seu propósito, de forma a que possam ser eficazes nessa comunicação e possam ter relevância junto dos consumidores. Há um estudo elaborado pela WARC, em conjunto com a ARF, que significa Advertising Research Foundation, e que olhou para as campanhas que foram shortlisted e mesmo aquelas que não foram shortlisted nos prémios Cannes Lion, nos prémios de eficácia da WARC e nos prémios da própria ARF, os Ogilvy Awards. Olharam para todas as campanhas que fossem identificadas como purpose-driven. A verdade, a primeira conclusão é que isto do purpose-driven é demasiado lato. O propósito pode ser muita coisa e o propósito pode estar refletido em muitas das dimensões da estratégia criativa que é desenvolvida. Embora uma grande parte das campanhas, das melhores campanhas ou mais eficazes, tenham incidido sobre temas como sustentabilidade, transparência, como tornar o mundo melhor, etc. E há alguns excelentes exemplos criativos dessas discussões. Eu gostaria de mostrar alguns. Este exemplo da autenticidade. O exemplo da autenticidade, e vamos ver se isto corre bem agora, não é? O exemplo da autenticidade é, como falámos há pouco, é não defender tudo, mas defender sim aquilo que interessa à marca e aquilo em que a marca acredita. E há um exemplo muito, muito interessante que é a Volvo. A Volvo, já nos anos 50, creio, desenvolveu um cinto de segurança com 3 inserções, que foi uma revolução à época, e que aumentou efetivamente o grau de segurança nos carros de uma forma drástica. E ao contrário de outras tecnologias e de outras organizações que poderiam ter feito, a Volvo nunca patenteou essa inovação, essa descoberta. Ao contrário, o que eles fizeram foi partilhar essa tecnologia com toda a indústria, de uma forma a que toda a indústria sofresse o mesmo impacto positivo dessa inovação. O resultado direto dessa prática da Volvo já nos anos 50 é que hoje, quando nós pensamos em Volvo, automaticamente segurança vem-nos à cabeça. Claramente a Volvo dominou essa categoria. 50 anos ou 60 anos mais tarde, a Volvo volta a fazer uma iniciativa muito, muito parecida. E de uma forma interessante, o que é que acontece 50 ou 60 anos depois? A Volvo já não teve que dizer para que é que estava a fazer isto. Os consumidores sabiam qual era o propósito da marca. Sabiam o que é que estava por trás desta iniciativa. Eu vou tentar mostrar o vídeo para perceberem o que é que estamos a falar. Não sei se estão a ver o vídeo. Ainda não? Tens que fazer compartilhar agora o vídeo. Ok, então... Compartilhar o aplicativo do vídeo. Primeiro temos que parar esta apresentação. É? Ok, pronto. Já está? Já está? Ok, obrigada.
Vê-se bem, João. Ok. Não cumpriu os indicadores de ad quality que o Fernando disse. Mas vê-se, ouviu-se. Bem, eu espero que pelo menos 50% dos pixels tenham estado no ecrã durante mais de 2 segundos. Que tenha sido visto dessa forma. Pronto, este é claramente um exemplo de autenticidade, de ser fiel ao propósito da marca. Obviamente, a Wolf tem uma vantagem, é que este propósito já era subejamente conhecido do público e, portanto, a ressonância desta mensagem com o seu público-alvo foi grande. Mas, efetivamente, os consumidores hoje estão muito mais despertos e atentos e espertos até a detectar falhas de autenticidade. Portanto, esse é sempre o primeiro conselho, é serem autênticos. Depois há um outro tema em relação a este tema do propósito e de forma. Há um outro tema que é muito interessante explorar, que é o tornar isto acerca das pessoas. E isto tem a ver com a capacidade de criar tais relações emocionais com as pessoas, que muitas vezes tornam-se mais fáceis de serem criadas se nós endereçarmos aquilo que se chama as Deep Human Truths, as verdades humanas, as grandes verdades humanas. E a verdade é que as grandes verdades humanas são muitas vezes inseridas num contexto cultural, ou quase sempre inseridas num contexto cultural. Pode ser transitório no tempo, mas é um contexto que aquela sociedade, aquela população enfrenta. E campanhas que consigam endereçar isso e consigam falar sobre esse tema, muitas vezes mais do que vender uma marca, conseguem até criar um movimento. Acho que um grande exemplo disto foi uma campanha que o New York Times desenvolveu logo a seguir ao período das eleições em 2016, 2017, quando havia um clima até de medo e desconfiança em relação aos mídias nos Estados Unidos, uma vez que o presidente Trump tinha, ao seu jeito, feito um conjunto de declarações atacando os mídias, e o New York Times fez uma campanha da qual eu vou mostrar apenas um vídeo. A campanha é muito mais do que isto, envolveu um media mix bastante complexo, mas o vídeo permite perceber a mensagem. E o vídeo, o que é interessante da campanha é que numa grande parte das peças o vídeo tinha como protagonistas, como atores, os seus próprios jornalistas. The truth is, our nation is more divided than ever. The truth is, alternative facts are just plain delusional. The media needs to be held accountable. The truth is, locker room talk is harmless. The truth is, we need to put the safety of the American people. The truth is, we need a full investigation of any ties to Russia. The truth is. O resultado desta campanha, de uma forma assim muito low funnel, é que o New York Times registrou 15% de incremento nas subscrições imediatamente a seguir. E, portanto, é prova também de que, de facto, foi capaz de falar ao coração das pessoas e as pessoas identificaram-se com essa mensagem. E está, novamente, alinhada com o propósito do New York Times, que é transmitir informação que é fiável, confiança e segura. Ainda dentro deste tema, há uma outra campanha que eu não podia deixar de referir, e que trata novamente de envolver as pessoas, os seus consumidores e alguns dos maiores power users de uma determinada marca na criação da sua mensagem. E é a campanha da Nike, o Dream Crazy. Eu vou mostrar o vídeo e depois fazemos o wrap-up.
If people say your dreams are crazy, if they laugh at what you think you can do, good. Stay that way. Because what non-believers fail to understand is that calling a dream crazy is not an insult. It's a compliment. Don't try to be the fastest runner in your school or the fastest in the world. Be the fastest ever. Don't picture yourself wearing OBJ's jersey. Picture OBJ wearing yours. Don't settle for homecoming queen or linebacker. Do both. Lose 120 pounds and become an Ironman after beating a brain tumor. Don't believe you have to be like anybody to be somebody. If you're born a refugee, don't let it stop you from playing soccer for the national team at age 16. Don't become the best basketball player on the planet. Be bigger than basketball. Believe in something, even if it means sacrificing everything. When they talk about the greatest team in the history of the sport, make sure it's your team. If you have only one hand, don't just watch football, play it at the highest level. And if you're a girl from Compton, don't just become a tennis player. Become the greatest athlete ever. Yeah, that's more like it. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough. Esta campanha da Nike, que tinha como protagonista o Colin Kaepernick, que, para quem não sabe, era um quarterback da NFL, que foi, após ter sofrido uns episódios que ele classificou como brutalidade policial, foi muito brutal acerca do tema, acabou por ser despedido da equipa e por ficar impedido de jogar porque ele tanto amava. João, só para entrar, porque eu conheço bem este caso, e é importante tangibilizar isto para a audiência também. Isto não é só uma questão de marketing, isto é uma questão de marketing e de resultados. A Nike arriscou muito, porque a Nike, apareceram inclusive vídeos no YouTube e vídeos nas redes sociais a mostrarem pessoas muito próximas daquilo que defende o presidente Trump a queimarem produtos da Nike, a queimarem ténis, a queimarem... Mas a Nike avançou com a campanha à mesma e no mês seguinte a avançar com a campanha as suas vendas cresceram 30%. Portanto, depois teve o reward do público e dos consumidores que sentiram que, ok, era uma campanha muito ativista, muito dentro do ativismo, mas naquilo que representa os meus valores, eu vou aproveitar e vou dar um sinal de que eu concordo com o que está a ser dito. E, portanto, é muito importante perceber que a Nike não faz isto só por uma questão de ativismo, faz porque sabe que, ao fazer isto bem, vai ter um impacto direto nas suas vendas e no seu P&L. É interessante para usar essa palavra, porque aquilo que vários researchers sobre o tema têm vindo a debruçar-se é como, e até nessa era de digital, onde as ligações e a relação com as marcas é tão mais importante, é cada vez mais importante, nós estamos a assistir a uma passagem quase de brand purpose para brand activism. E há, efetivamente, começam a haver defensores acérrimos de marcas, de que determinada marca representa um determinado conjunto de valores. A Nike é um espelho disso. Não só as vendas, as vendas sendo um objetivo de curto prazo é sempre interessante como resultado de uma campanha. Mas a verdade é que esta campanha, mais do que vendas, gerou qualquer coisa como 6 bilhões de dólares de brand value. Isso tornou-se a campanha mais bem sucedida da Nike de sempre. Sim, mas, João, só para tangibilizar também, e algumas das pessoas que estão nesta audiência, se não todas, perceberam isto. Nós tivemos um caso paradigmático agora de
como é que as marcas se devem comportar em momentos mais importantes para os seus clientes, em momentos para a comunidade. Nós vimos um conjunto de empresas, nós temos um conjunto de indústrias que estão mais afetadas que outras com esta crise. Basta pensar, por exemplo, na indústria de turismo e na indústria de travel, ou até ir um bocadinho mais perto à indústria automóvel. E quando nós olhamos para a indústria automóvel, que inclusive fechou fábricas, teve que fechar fábricas e parar a produção, nós vemos a resiliência e o papel das marcas, e algumas dessas marcas continuaram no ar. O que é absolutamente incrível, e o papel do marketing, e o papel do marketing digital também há indústrias em que as pessoas que não tiverem uma disrupção financeira na sua vida apenas atrasaram o seu momento de compra. E a indústria automóvel é uma delas, as indústrias de bens tangíveis de mais valia, casas, são uma delas. Se eu acabar por não perder o meu emprego e conseguir voltar a tirar, eu não comprei a minha casa em março ou o meu carro em março, mas se calhar vou comprar em junho ou julho. E essas marcas perceberam isso e perceberam que a importância de comunicar para os seus clientes era tal que mesmo numa situação de grande incerteza optaram por ficar no ar. E em Portugal, deixem-me ser sincero, nos últimos meses houve um conjunto de marcas, muitas delas locais, marcas portuguesas, na área de distribuição, na área das telecomunicações e noutras, que optaram por estar no ar, mais uma vez, não sabendo muito bem o que é que isto tudo ia dar, e essas marcas são aquelas que vão ficar, que vão ter o reflexo e o reward de ter os consumidores a optarem por eles. Porque quando eu mais precisei, elas tiveram. O que é importante, para não sairmos um bocado do tema do webinar, é também fazê-lo via digital. Porquê? Porque a maior parte desses consumidores continuam a consumir e estão a consumir entretenimento, notícias e tudo online. Como é que essas marcas se adaptam também a estar online com mensagens? A maior parte delas fizeram isto across meios, portanto fizeram isto em todos os meios, ou em todos os meios que estavam sobretudo ativos, mas era importante deixar muito esta mensagem que as empresas vão nunca esquecer que começam a haver estatísticas que mostram que se 70% das marcas com quem nós nos damos no dia-a-dia desaparecessem, a nossa vida não piorava nem melhorava. Portanto, nós íamos substituir essas marcas por outras, iam aparecer outras, basta lembrar-nos do caso da Nokia, não é? Que é um caso paradigmático, desapareceu da face da terra e a nossa vida não piorou. E, portanto, é fundamental que as marcas percebam onde é que estão os clientes, onde é que estão os consumidores, como é que eles se transformaram e qual é o meu papel quando eu tenho que passar do mindset de venda para o mindset de helpfulness, que é, eu estou cá, independentemente de vocês estarem bem ou estarem mal, eu estou cá para vocês. E acho que isso foi muito importante. Sim, sim. Olha, eu posso lançar-vos aqui uma provocação. Vocês acham que as marcas nacionais vão sair mais reforçadas desta pandemia? Ou seja, que vai haver um foco no consumo daquilo que é nacional? Até quando nós assistimos a tantas marcas a terem feito um esforço de adaptação da sua produção para produzir desinfetantes, máscaras, para dar uma resposta àquilo que eram as urgências da pandemia. Acham que as marcas nacionais podem beneficiar deste nacionalismo do consumidor ou não? Eu não sei se estou unmuted ainda, mas eu aproveito então para dar uma partida à resposta que, obviamente, deverá ser partilhada pelos outros oradores. Eu acredito plenamente que sim. Não estou a dizer com isto que não tenhamos assistido a mau exemplo. Também os existiram. Mas, de uma forma geral, acredito que, tanto do ponto de vista nacionalista, ou seja, há claramente uma preocupação em recuperar a economia nacional, em investir na economia interna, em investir em marcas nacionais e, com isso, reiniciar o ciclo económico, de voltar a injetar dinheiro nas empresas para que o ciclo possa voltar a reiniciar. Há claramente essa preocupação. Mas há também, como tu identificaste muito bem, existiram empresas que, efetivamente, saíram do seu scope normal da atuação, foram além e mais, não é, daquilo que deveriam fazer para ajudar as populações e para ajudar até, e durante esta crise, isso foi muito óbvio, ajudar aqueles que mais precisavam, nomeadamente trabalhadores da área da saúde, forças policiais e todos aqueles que se encarregaram de manter a ordem pública e a saúde pública. E as empresas que o fizeram
eu creio, e existem algumas evidências disso, vão ser recompensadas assim que a maré virar. Vão ser recompensadas de forma positiva. Entrando aqui também, eu concordo. Eu acho que, Sandra, para mim tenho muito difícil o que é uma marca nacional e uma marca não nacional. Deixa-me dizer-te, tu tens empresas como uma Unilever, que é uma empresa global, mas que tem uma especificidade local brutal, tem produção própria local. E sim, eu concordo com o João. Não sei se tanto nacional, acho que é importante também as marcas readaptarem a sua comunicação para puxarem pelos valores do que é que eles fizeram por Portugal e por nós durante este período. Quer dizer, nenhum de nós que está aqui nesta sala, ficou sem poder comprar comida. Isto exigiu que houvesse produtores a funcionar, que houvesse distribuidores a funcionar. Estávamos todos fechados em casa e houve uma parte da economia que funcionou. Nenhum de nós ficou sem poder comprar produtos básicos online, offline, com regras. Porquê? Porque houve um tecido e houve um conjunto de empresas que se adaptaram muito rapidamente a isto e tiveram uma preocupação grande de mostrar isso. E, portanto, eu acho que também é o momento das marcas chegarem à frente e, antes de voltarem à comunicação puramente comercial, fazerem comunicação específica sobre como é que puseram e mantiveram o país ativo, a funcionar, a trabalhar, a consumir. Não tiver. É evidente que há questões, há indústrias muito afetadas, é evidente que há um tecido populacional português que vai ser afetado, a nossa taxa de desemprego está a começar a subir. Sabemos que não podemos estar com um discurso só otimista, temos que ter noção da realidade, mas acho que houve um conjunto de marcas, eu não vou estar a enunciar, embora me apeteça muito algumas delas, que estiveram cá para nós e vão estar, e eu tenho que dizer que outras ainda têm tempo de começar a reativar. Houve marcas de automóveis que sabiam que não tinham possibilidade nenhuma de vender um automóvel e que continuaram a fazer anúncios de automóveis. As marcas de telecomunicações tiveram um papel e de distribuição alimentar absolutamente incrível para mostrar tudo aquilo que estavam a fazer. Quer dizer, nós aumentamos o nosso consumo de banda larga de forma brutal. O Fernando, que é da Altice e do Mel, sabe isto. Com custos para essas empresas, e se calhar nenhum de nós percebe todo o trabalho que está ali por trás. Eu tive um problema no meu cartão de crédito e liguei para o call center do meu banco e falei com uma pessoa do call center que estava com o filho a falar ao lado e que eu percebi que estava em casa. Isto tem custos para as empresas. As empresas também têm que saber comunicar o que é que fizeram e que custos tiveram para manter-nos ativos enquanto seus consumidores e seus clientes e tirar os benefícios disso. E, portanto, sim, eu concordo que há um conjunto de marcas que vai ter os benefícios daquilo que fizeram por mim. Eu vou ser super leal a essas marcas, garanto, porque eu sou super leal às marcas que me tratam bem e, ao mesmo tempo, eu acho que não é tanto uma questão só de geografia local. Há um desapontamento grande em todos nós que estamos na indústria com algumas marcas, sobretudo ao nível global, que tiraram até localmente a capacidade de decisão às marcas que estão em Portugal e simplesmente entraram num modelo de vou parar a minha comunicação, poupar custos, reinvestir os meus custos, e isso aí, sinceramente, é fazer o fácil e é não disromper, e, portanto, aí acho que há um desapontamento também da indústria. Claro. Não, eu acho que vocês abordaram na dimensão total. Eu também gostava, Fernando, vocês na largura de banda que o Frederico estava a falar, no global, as indicações que nós na APDC temos é que houve um reforço de 50% durante a pandemia na largura de banda em Portugal. Sim, eu complementando aquilo que o João e o Frederico já referiram e endereçando aqui a questão que a Sandra está a colocar, aquilo que eu gostava de dizer é o seguinte: nós em Portugal temos aqui uma situação quase única na Europa. Temos uma cobertura ao nível da fibra fantástica, salvo erro, temos praticamente quase o pleno dos lares em Portugal com cobertura de fibra. Mais de 90% dos lares têm serviços de Pay TV que contemplam tipicamente 200 canais de televisão, internet de alta performance, e isso faz com que nós, enquanto sociedade, estejamos muito bem preparados para endereçar não só estes desafios mais tecnológicos, mas também estas transformações
da nossa forma de atuar. É claro que, por exemplo, voltando aqui ao tema do e-commerce, estamos ainda atrasados relativamente a outros mercados, mas eu penso que isso acaba por ser um reflexo daquilo que são as características do nosso país e a dimensão que temos e a concentração que temos, nomeadamente ao nível daquilo que é o retalho, mas claramente a altura que vivemos vai constituir uma oportunidade para as empresas mudarem a sua maneira de atuar, sendo que o consumidor já o está a fazer. Portanto, eu acho que se há uma coisa que efetivamente funcionou bastante bem durante esta crise foi, de facto, o serviço das telecomunicações, quer estejamos a falar de Altice, quer estejamos a falar de outros operadores, claramente as pessoas sentiram a confiança de que poderiam estar a fazer teletrabalho, poderiam estar a entreter as suas crianças utilizando as infraestruturas tecnológicas, porque efetivamente havia capacidade de resposta para isso. Quanto à questão da nossa capacidade ao nível das empresas nacionais de ultrapassarem esta crise, eu fazendo aqui um bocadinho minhas as palavras do Frederico, eu penso que não é só as empresas nacionais, eu acho que as empresas que estão em Portugal e que estão a ser lideradas pelos gestores portugueses têm a capacidade de facto conseguirem ultrapassar esta situação. Têm que naturalmente adaptar-se àquilo que é o designado novo normal, mas eu estou confiante que o irão fazer. Ok, estava aqui a ver as perguntas e respostas, mas estou-me a dar a indicação cada vez que eu abro as perguntas e as respostas que isto mete aqui um quadro cinzento aí à frente, não é? É exato, é correto. Espera lá. Ok, ainda está pior. Vou passar cá para baixo para ver se isto desaparece aí o quadro cinzento. Bem, nós tínhamos aqui umas perguntas que nos foram colocadas e que o Fernando respondeu em privado, mas se calhar tinha a ver com as análises de performance das redes digitais. O Fernando, quero fazer este comentário para a totalidade da audiência que possa ter. Eu peço desculpa não ter percebido exatamente bem como é que funcionavam aqui os comandos da plataforma e filo privado. Neste caso, basicamente houve aqui uma questão que endereçava se a cobertura que é feita dos ads digitais em termos de ad quality, qual a expressão que tem em termos do mercado nacional. E o que eu referi é que, apesar de não termos indicadores sobre o total do mercado, sabemos que grande parte dos grandes anunciantes e agências de meios utilizam ferramentas como a Moat ou outras que permitem medir a ad quality. Nós, falando aqui particularmente da rede SAP, 100% das nossas campanhas de branding utilizam Moat e sabemos que há outros anunciantes, grandes anunciantes, que também utilizam a Moat, mas seja Moat, seja em Integral Ad Science ou outra plataforma do género, nós neste momento acreditamos que a esmagadora maioria das campanhas está atenta a este tipo de indicadores. Ok. Pronto. E espera aí que eu estava aqui só a mandar aqui. E outros comentários que nós tínhamos aqui também estava a ver com o facto de que conclusões é que estas análises nos permitem fazer do comportamento das agências do mercado nacional. E uma pergunta também que eu acho que as pessoas devem estar a pensar quando estávamos aqui a falar no digital e na presença das marcas no digital, era se vocês têm alguns dados de como é que se tem havido uma diminuição das campanhas, principalmente ao nível do SAP também, não é? Ou não, ou se tem-se mantido a atividade. Desculpa, não percebi a questão. Frederico, há bocadinho ainda dizia que, por exemplo, as marcas automóveis mantiveram as suas campanhas e isso. Portanto, no caso do SAP, Fernando, o que é que nos consegue partilhar? O que eu posso dizer é que, de uma forma geral, a mídia decresceu de uma forma bastante significativa. Salvo erro, os dados que nós temos
do mês de abril apontam para uma quebra na ordem dos 40%. E isso é transversal. Estamos a falar do SAP, de outros players locais, plataformas globais. O Frederico poderá pronunciar-se, mas eu penso que é transversal. Há setores que simplesmente pararam por completo, porque efetivamente nem sequer tinham qualquer horizonte de retomar a atividade, como é o caso do turismo, das companhias aéreas. Há outros setores que efetivamente fizeram dividiram-se um bocadinho na resposta que deram. O setor automóvel também é um exemplo disso mesmo. Houve marcas que tomaram a iniciativa de se manter ativas para poderem estar para poderem reforçar aquilo que é o top of mind das suas ofertas na altura da retoma. Outras que optaram por parar. De uma forma geral, o grande consumo manteve-se ativo. Mas aquilo que, sobretudo, percebemos é que, à semelhança do que aconteceu com algumas áreas de negócio, houve efetivamente uma grande capacidade da mídia de se conseguir reinventar, de desenvolver soluções-chave na mão para os anunciantes, e isso aconteceu particularmente no digital. Lembro-me, por exemplo, de um projeto que nós desenvolvemos, e houve outros do género, para marcas de grande consumo darem o apoio ao canal Horeca, aos restaurantes e aos cafés, e o que acreditamos é que abril e maio serão com certeza meses em que vamos ter quebras na nossa atividade, mas estamos confiantes que para que nos restantes 7 meses do ano haja efetivamente uma recuperação que nos permita endereçar 2020 ainda de uma forma não digo positiva, mas quase positiva. Frederico, queres comentar ou deixamos aqui para eu não tenho muito a acrescentar. O Fernando disse tudo. O mercado vive de indústrias, o nosso mercado é como outro qualquer, e de facto há indústrias a quem nós não podemos exigir que continuem a comunicar como se nada se passasse, quando têm a sua atividade completamente parada. Agora, não vou esconder, e concordando 100% com o Fernando, que se calhar isto não foi pior, porque houve um trabalho exaustivo destes stakeholders que eu falei no início, das agências, dos publishers e das plataformas tecnológicas e das marcas, em tentar, dentro do possível, manter a atividade a correr, até para a importância que isto tem para o consumidor. E acho que nós conseguimos, em Portugal, ter números muito importantes, e eu nunca vi eu agora ia dizer engajamento, mas um engajamento tão forte de todos, na conversa com as nossas marcas e com os nossos clientes, a dar confiança de que, mesmo não estando num período de grande consumo, a importância de manter a comunicação para as marcas, até para o bem-estar das pessoas. Eu estava a falar com uma pessoa de uma agência no outro dia, que estava a dissertar, e bem, sobre a importância da comunicação, da publicidade, para as pessoas em tempo de guerra e em tempo de crise, que é manter as marcas no ar, e os governos, a importância até para os governos das marcas continuarem a atuar para passar um bocadinho o sentido de normalidade. E, portanto, eu acho que foi feito um trabalho exaustivo por todos, e os meus colegas e os membros do IAB, todos estes stakeholders, e acho que melhores dias virão. Acho que vamos assistir a uma recuperação do mercado em algumas indústrias. Há indústrias como o retalho que estão claramente a tirar algum partido desta crise. Esperemos que conseguimos chegar rapidamente aos níveis normais pré-crise, mas obviamente que isto é uma indústria que sentiu na pele os efeitos desta crise, não é? Ok. Eu ia pedir só umas notas finais de conselhos que queiram deixar aqui às marcas que nos estão a ouvir e aos participantes. Se calhar começava por ti, João, pedindo que fosses muito breve, estamos aqui no minuto final. Claro, ou seja, desde já agradecer novamente toda esta organização e a participação neste webinar. Na verdade, em relação ao conselho, eu diria que muitos destes conselhos que eu poderia dar agora foram tendidos ao longo deste evento, e por parte até agora, nestes minutos finais, por parte aqui dos meus dois colegas, o Frederico e o Fernando. Efetivamente, a manutenção da comunicação foi de facto muito importante, até na transmissão da sensação de tranquilidade e na manutenção de algum nível de confiança por parte dos consumidores. E
Este obviamente, nos últimos meus slides, o melhor conselho é essa comunicação ser feita com autenticidade e demonstrando um claro interesse na manutenção do bem-estar, não só da empresa, ou seja, não só na manutenção do bem-estar financeiro ou das vendas e do lucro da empresa, mas no bem-estar da sociedade e da população em geral. Essa autenticidade e a manutenção da comunicação, demonstrando um conjunto de valores com que as pessoas se identificam, essa vai ser recompensada no futuro. Sim, senhor. Então, olhem, se calhar, se vocês não se importarem, estamos mesmo aqui em cima da hora. Eu queria muito agradecer a vossa presença e esta parceria e colaboração conjunta entre a PDC e o IAB Portugal para organizarmos aqui este evento. Dar-vos só nota a quem nos estiver a ouvir que no final, quando fecharem a janela do evento, pedimos que respondessem a um pequeno questionário que vos aparece automaticamente, para termos aqui algum feedback de como é que percepcionaram e avaliaram aquilo que aconteceu durante esta hora e meia. E também, já agora partilhar que na próxima semana, Zaquia, passa por favor para o próximo slide. Na próxima semana temos, no dia 5 de junho, um evento organizado em parceria com o BCSD sobre Tech for Good, como é que as tecnológicas estão e podem ajudar na criação e na manutenção do mundo melhor. Mas aqui não está a ouvir, não passou para o slide. Mas agradecer então a todos. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos.